Saúde! Estamos de volta. Nesse bloco a gente fala sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre independência financeira, saúde emocional e saúde mental também. Como é que essas questões afetam principalmente a vida da mulher? E a gente vai falar sobre isso com a Ellen Silvério, que é psicoterapeuta familiar, mentora de mulheres e também coach e também palestrante e também agora é participante do nosso Saúde e Bem-Estar. Bem-vinda, Ellen, tudo bem? Olá, obrigada. Você é de BH mesmo? Sim, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, legal. Ô, Ellen, a gente estava conversando aqui, né? Existe hoje um fluxo de informações que esse fluxo é muito bem-vindo, sobre a autonomia feminina, seja poderosa, seja deusa, você é rainha, mulheres que correm com lobos, corra, viva, seja, supere. Mas aí entra uma outra questão, que é a questão financeira, e que atrapalha todas essas outras condições. Exatamente. O que a gente assiste hoje, o que nós mulheres, né, assistimos hoje, é essa busca por ser a Mulher Maravilha, a mulher que arruma o cabelo, a mulher que passa um batom. Mas como que nós vamos fazer isso, gente? Né? Como que a gente vai fazer isso se a gente não tem uma condição financeira? Sem ter, né, ali uma renda. Como que você vai ser essa mulher poderosa, essa mulher independente? A independência, ela só acontece quando você consegue se bancar. E se bancar é você ter uma renda para você poder dar conta de fazer aquilo que você precisa. Porque a gente está falando de uma condição que sempre esbarra nesses problemas que são os relacionamentos tóxicos. E a gente está falando de uma mulher que, invariavelmente, também tem 1 ou 2 filhos, que em algum momento da sua vida abriu mão da sua posição profissional para cuidar dos filhos. Coisa que o companheiro ou a companheira não fizeram, seguiram a vida, né? Exatamente. O que acontece? Quando a gente está falando de um relacionamento tóxico, uma das principais, né, questões que esse relacionamento apresenta é justamente isso. É aquela pessoa que olha, normalmente acontece mais com mulheres, viu, gente? Por isso que eu estou falando aqui mais direcionado ao público feminino, né? Aquele parceiro olha para você e fala, olha, não precisa trabalhar, você pode ficar em casa que você é a rainha do lar. Eu vou assumir a despesa aqui, para que você quer trabalhar? E essa pessoa vai, né, automaticamente te isolando ali daquela renda que você tinha. Então você começa a abrir mão, acreditando que aquela pessoa que está do seu lado ali, ela é confiável, ela vai te amparar de verdade. E o que você vai vendo acontecendo à medida que esse relacionamento ele vai, né, dando andamento, é que isso não é verdade. E muitas vezes essa mulher que está vivendo com essa pessoa abusiva, né, ela não questiona. Essa pessoa, ela deixa, né, por exemplo, o marido sai, deixa um cartão de crédito para ela fazer uma compra, porque é um jeito dele controlar os gastos e o que ela faz. Ele nunca deixa o dinheiro. E quando ela questiona, ela quer saber sobre qual que é a conta, qual que é o valor que você recebe, ele nunca vai dizer. Essa mulher nunca tem acesso a esse tipo de informação. E aí, quando ela, né, entende que ela está ali num relacionamento tóxico, um relacionamento indigno, e que ela começa a perceber que aquilo não está fazendo bem, que ela não é feliz e que ela começa a ter pensamentos de sair daquela vida, daquela condição, é aonde que ela vai conhecer de verdade quem que era essa pessoa com a qual ela estava convivendo. E, invariavelmente, também, a gente pode esbarrar na violência doméstica nessas situações? Na maioria das vezes. Por quê? Eu falo que a violência doméstica, ela não acontece, né, da noite para o dia. Não, pelo contrário. No início, essa pessoa é uma pessoa que faz de tudo por você, né? Muitas vezes você até se pega, você fica confusa. Será que essa pessoa é boa? Não. Será que essa pessoa realmente é isso? Né? Você fica confusa em relação aos seus sentimentos, a tudo que você está observando. E aí demora um pouco para, às vezes, acontecer, né, um tipo de agressão física. Normalmente as mulheres só entendem que elas estão num relacionamento abusivo quando, né, o companheiro partiu para uma agressão física. E aí eu falo, a gente tem que entender sobre relacionamento, sobre o que é saudável, sobre o que não é saudável, para que a gente consiga, né, a nossa ficha consiga, né, cair, o sinal de alerta ligue rápido, e você identificando isso, você consegue sair desse relacionamento antes de chegar nessa fase. Exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de relacionamentos abusivos, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de todas as classes sociais. É absurdamente alto o número de mulheres que são vítimas dessa condição
e eu tenho uma querida amiga, Luísa Brunet, já participei de alguns eventos com ela, e existe uma discussão também, o grupo das justiceiras de saias, um grupo de promotoras que faz um trabalho fantástico, eles questionam até a imagem daquela mulher. A Luísa Brunet foi vítima de violência, né? Ela ficou com o rosto marcado. Aquela foto clássica da mulher com o olho roxo. Sim. O que elas falam com relação a isso? Que é o que você acabou de dizer, que isso acaba trazendo o estigma de que a violência e o abuso só existem quando ele é físico. Exato. E aí a mulher fica só esperando, não, mas eu não apanho. Exatamente mas ela isso. só não apanha, o resto é tudo. Começa, eu falo, fiquem atentas, começa com essa, não vai com essa roupa, seus amigos não são bons, eu não gosto dessas pessoas com as quais Eu você te amo anda. tanto, eu quero você comigo. Eu tô aqui tentando te proteger e você não tá enxergando, você é uma ingrata. E aí, porque a pessoa abusiva, ela consegue trazer a culpa de tudo que tá acontecendo pra gente. Inclusive, se essa pessoa tem um problema financeiro, mulheres, ele vai colocar a culpa dessa dívida em você. E essa é uma grande justificativa para dizer, olha, eu não estou te prendendo, pode sair, mas você vai para onde? Você não tem para onde ir. Exato. E muitas vezes não tem para onde ir. Não tem, às vezes não tem. E às vezes também essa mulher ela tem vergonha de pedir ajuda. Às vezes, na maioria dos casos, a mulher ela tem vergonha de contar o que realmente acontece dentro do lar dela. Porque às vezes tem uma condição social muito favorável. Às vezes tem uma felicidade ali de capa de revista que está instituída e fala assim, mas como você parece ser tão feliz, né? Ela vive as aparências, né? Exatamente. Ela não consegue externar para as pessoas pedir ajuda por causa da vergonha. E também a mulher ela é muito julgada quando ela conta o que está acontecendo e ainda assim ela volta para aquele lar e vivendo com aquela pessoa abusiva. As pessoas começam a julgar ela pelo comportamento. Dedo podre. De novo, você arrumou outro cara complicado, só que a estrutura familiar dela não permite outras escolhas, né? Estrutura social, estrutura de vida dela, né? Exatamente. Muitas vezes ela não tem com quem conversar, ela não tem um apoio. E isso faz com que essa mulher comece, né? A autoestima tá lá no chão. Então isso faz com que essa mulher, ela comece a acreditar que a mesma pessoa que puxa o tapete dela toda hora, que é essa pessoa abusiva, é o salvador. Porque nesse momento que ela está fragilizada, que ela tenta sair, essa pessoa chega para ela e fala, não, vamos retomar, vai ser diferente. Você falou uma frase muito bacana, que ilustra bem como é que é, da bolsa, quem segura a bolsa, como é? Eu falo sempre assim, né, que quem tem, né, as chaves da bolsa, né, tem as correntes do coração. Então... Quem tem as chaves da bolsa tem as correntes do coração. Exato. Que triste isso, né? Muito. Como é que sai? Gente, eu falo que a maioria das mulheres ficam esperando um milagre acontecer. E eu falo, nesse momento a gente precisa identificar que eu estou num relacionamento indigno, abusivo, não é bom, né? Ai, mas eu tenho filho, tá, mas o que é melhor, né? Você viver num lar de paz e tranquilidade ou criar o seu filho num lar onde todo dia tem uma briga, tem uma confusão? E o que acontece quando a gente não toma posição? Né, o nosso filho cresce e ele toma essa posição por nós. Ele começa a falar para a mãe, para o pai, separa, vocês só brigam. E só vamos deixar claro que às vezes não precisa ter briga, não precisa ter confusão. A insatisfação da mulher já é o suficiente para procurar essa mudança, né? Só essa situação de infelicidade, mesmo que seja em um ambiente supostamente calmo, ela tem direito de escolher isso, né? Com certeza. E para isso, né, igual eu falei, a palavra é coragem, virar essa chave e tentar encontrar com você mesma. Qual o talento que você tem, que você poderia utilizar para que isso se tornasse uma fonte de renda para você? Bom, começamos a investigação da solução. Colocamos os problemas todos que parecem intransponíveis, mas a Ellen Silvério já deu a primeira dica. Quais são os talentos que você tem? Sim, e aí eu olhei aqui, identifiquei um talento, né, que eu tenho. Por exemplo? Não? Por exemplo, às vezes eu sei fazer unha, então eu vou oferecer esse trabalho. Às vezes eu sei fazer um bolo, então vamos oferecer esse bolo. Sei conversar com as pessoas, eu sei lidar com o público. Olha quanto abre quando uma pessoa tem capacidade para lidar com o público. Exatamente. Essa pessoa ela pode o quê? Oferecer o trabalho dela. Ela pode falar, não, eu vou te assessorar, eu vou trabalhar, sei lá, no seu casamento, eu organizo alguma coisa para você.
Todo mundo tem um talento, gente. Então você precisa, nesse momento, ter coragem de olhar para o seu talento. Por mais que, né? Porque o que acontece? Um relacionamento tóxico, tudo que a gente tenta fazer, essa pessoa invalida a gente. Então a gente começa a acreditar que a gente não é capaz, mas isso não é verdade. É só você voltar um pouquinho, lembrar de como que era a sua vida lá antes de entrar para esse relacionamento, né? Do que você era capaz de fazer, e aí você tomar essa coragem de reagir. Porque não vai cair do céu uma solução. É você que tem que identificar, e para isso a gente precisa do autoconhecimento, né? Busca uma ajuda se você puder. Existem vários trabalhos de terapeutas gratuitos hoje online, que você pode buscar e ali tentar identificar, ter esse suporte, essa ajuda, para que você consiga, né, voltar a ser dona da sua vida. E você fala muito sobre educação financeira. A gente está considerando aqui uma mulher que infelizmente não tem nenhuma fonte de renda. Você está dando as dicas para que ela investigue os seus próprios talentos e a partir daí encontre uma luz ali, né, um farol no caminho. Mas às vezes existe um descontrole financeiro de uma mulher que já tem um trabalho, mas a vida está de pernas para o ar ali, de ponta cabeça, porque a confusão financeira é uma situação. Hoje nós temos um nível de endividamento. Mais de 70% dos brasileiros estão endividados hoje, famílias brasileiras endividadas. É um número muito alto. Como é que é possível respirar num ambiente assim? Eu falo que o relacionamento abusivo, ele toma muito da nossa energia, muito do nosso tempo. Então a gente começa a acreditar que não tem solução, gente, mas tem. E o que é que eu tenho que fazer? Se eu estou num relacionamento hoje, identifiquei que é um relacionamento abusivo, e aqui eu vou falar para as pessoas que ainda não chegaram num relacionamento onde a pessoa já te agride fisicamente. Então, se planeja. Estou com a minha vida financeira aqui desorganizada, e essa pessoa, ela acaba suprindo parte aqui das minhas despesas ou das despesas dos meus filhos. Se organize. Isso é independente de qualquer relacionamento que você esteja, porque você tem que ser líder da sua vida. E para isso você precisa o quê? Pegar um papel, anotar seus gastos, olhar, né, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, que eu não consigo sair dessa situação. E tentar se organizar ao máximo ali para você poder o quê? Ter uma liberdade, liberdade de escolha. Anotar os gastos é muito importante, parece algo banal assim, mas os especialistas dizem que saber o quanto e como você gasta é mais importante do que saber o quanto você ganha. Com certeza, porque quando você começa a anotar, você começa, eu falo que é desenhar um mapa do que está acontecendo de verdade ali com a sua vida financeira. Porque muitas pessoas não querem olhar para isso. Eu falo que, às vezes, também, a mulher pensa que, né, vai ser muito difícil. Eu falo que é a zona de conforto. E a zona de conforto, ela nunca tem conforto. Então, você precisa o quê? Deixa eu cortar alguma coisa. O que eu posso fazer para que eu possa, né, sei lá, sair desse ambiente? Interessante isso, porque a zona de conforto, na verdade, é incômoda. Ela só não te empurra, ela é incômoda, é meio lamacenta ali, né? Ela te machuca. Ela te machuca. E você fica ali achando que tá confortável, que tá quentinho, que não tem outras possibilidades, né? Que não existe. E na hora que você sai, né? Tem até uns memes aí que eu vejo às vezes, a pessoa saindo da zona de conforto, ela olha para trás, só tinha espinho. Deixei minha zona de conforto. A gente precisa ter isso, se arriscar, fazer o novo. Tem a história do sapo na panela, né, de água quente, né? Você Exato. joga, dizem que fizeram isso mesmo, com o pobre do sapo. Joga o sapo na panela de água quente, o que acontece? Ele pula na hora, né? Porque está quente, está desconfortável. Ele não quer ficar ali, mas se coloca o sapo na água cálida, caldeirão grande ali, aquela água que vai esquentando, o foguinho vai subindo. Ele vai ficando no conforto, até uma hora que ele não dá conta mais. Né? Até uma hora que ele quer sair, quando está quente, ele vai, opa, deixa eu sair, o músculo já não obedece mais. Morrendo. Se eu mexer minha perna, não dá mais. Pronto. Não fez quando tinha que fazer, né? Isso mesmo. A gente vai, né, fala que é adiando decisões que são importantes na nossa vida. Então, a gente precisa olhar para o que é importante. O que é importante? Qual foi o relacionamento que você desenhou, que você queria ter na sua vida? Era esse? Né? Esse relacionamento onde você está dependendo financeiramente, onde você é maltratada, onde essa pessoa, por entender a sua dependência, essa pessoa faz e acontece com você. Volta um pouquinho e tenta lembrar que mulher você era, o que você queria para a sua vida. Exatamente. Agora, esses sinais, eles muitas vezes são imperceptíveis porque eles são misturados com algo que acaba fazendo parte do próprio relacionamento e da própria satisfação. Existem estudos que mostram quase uma dependência do casal na área até sexual
de sexo depois da briga. Não precisa nem ser briga física, não. Depois do desentendimento, você fica meio que viciado, o casal meio que vicia no desentendimento para procurar ali uma proximidade depois, né? Esse é um sinal importante também. Sim, gente, foi até legal você tocar nessa parte, porque as pessoas, elas começam a achar que não, que faz falta, né? Então, você vê que você está vivendo ali dentro de um ciclo, preso dentro de uma história, e ali, olha só para você ver, por que a gente tem que brigar, a gente tem que entrar numa discussão, para depois a gente ter um relacionamento legal lá sexo de qualidade. Um sexo gostoso lá na cama. Precisa disso? Tem certeza que é assim? É saudável isso para você? Né? Primeiro essa pessoa te humilha, te xinga, e aí depois você acha que não, vamos fazer as pazes. As pessoas têm isso na cabeça, né? Ah, a gente brigou, fizemos sexo, tá tudo certo. E não é bem assim que funciona. Com o tempo, isso vai ficar de uma forma que não vai ficar boa para nenhuma das duas partes. Essa pessoa para de te procurar, porque a pessoa abusiva, ela gosta de descartar o outro. E aí, às vezes, vai ter aquela briga e não vai ter o sexo depois, porque essa pessoa vai ficar em silêncio com você e você vai ficar sem entender o que está acontecendo, o que ele não fala comigo, o que ele ainda não me procurou. E você já está acostumada a viver aquele ciclo abusivo, né, dependente, como se fosse realmente uma droga, e você vai entrar em parafuso, sem entender o que está acontecendo na cabeça do outro. Ellen, você como palestrante, você como inspiradora, você, né, na posição de impactar mulheres nessa situação difícil, você fala muito da sua própria história pessoal. Você usa o que aconteceu com você para servir de exemplo para outras mulheres? Uso. Eu tive um relacionamento abusivo que durou 13 anos, e desse relacionamento foi meu primeiro namorado. Desse relacionamento, né, eu tenho um filho. E aí, quando meu filho estava com 2 anos, só foi quando minha ficha caiu, que aquele relacionamento era abusivo. Eu busquei ajuda, eu busquei terapia, e aí a terapeuta falou para mim, Ellen, acorda, é só você. Mas com 2 anos, seu filho com 2 anos... Meu filho já tinha 2 anos, e né, o relacionamento ao todo durou 13 anos. Quando meu filho estava com 2 anos, eu entendi que era um relacionamento abusivo, então, que não era saudável. Então, a partir daí, você ainda continuou mais um tempão ali. Depois... Você ficou 13 anos no relacionamento? Nós ficamos 13 anos juntos. Ah, né? tá. Depois que meu filho nasceu... seu filho não nasceu no início do relacionamento? Não, meu filho nasceu... Casei, namorei, mesmo sabendo que aquilo era desconfortável. No namoro já tinha pista disso? Já. Hoje eu sei que já. Na época, não. Eu achava que era isso. Não, ele tem ciúme, né? Proteção. Ele quer o meu bem. E, na verdade, nunca foi sobre isso. E por isso que eu falo, olha, quando a gente está num relacionamento abusivo, o que acontece? Você acaba, né, o que é? A falta de amor que você tem com você mesma te leva a encontrar uma pessoa assim. Como diz o Caetano Veloso, o ciúme é um problema do ciumento. O ciumento que se resolva com isso. Pois é, e a gente às vezes pega essa carga e aí você começa a acreditar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu realmente olhei para algum lado? Você acaba se convencendo que está fazendo. Fala, não, tem um trem errado. Eu já atendi pessoas que falam assim, não, ele me bateu, mas ele falou para mim que não me bateu. Talvez ele não me bateu tão forte assim, a pessoa fica em dúvida até se ela apanhou. Que é até um jeito de falar assim, ué, você tá louca? Você coloca o abusador, coloca a responsabilidade de loucura para a vítima. Exatamente. E aí essa vítima, ela fala, poxa, né, será? Ele não deve ter me batido tão forte assim. Será que eu tô louca? Será que foi? Mas imagina, parecia tão claro isso aí, mas será? Né? Não, eu não falei isso, eu não falei assim, eu não fiz isso, eu não quis dizer isso, você que tá louca? Você, né? Que tá louca, era a frase que eu escutava. Você que tá louca. Que eu escutei muito tempo. E aí, quanto tempo depois que você... depois do seu filho ter 2 anos, aí que caiu a ficha? A grande ficha caiu? Porque eu comecei a perceber que aquilo não atingia mais só a mim, atingia o meu filho. Por isso que, às vezes, quando eu estou conversando com mulheres que estão num relacionamento abusivo... Mesmo com 2 anos, você sentia que ele era atingido? Sim, porque eu recebi um comunicado da escola, para eu ir na escola, que o meu filho estava sendo agressivo com os coleguinhas, ele tinha só 2 anos. E aí, quando eu cheguei, né, a psicopedagoga me chamou para poder conversar, e ela falou, o problema não é o seu filho, o problema são os pais. E aí foi onde que eu busquei a ajuda para fazer a terapia, que eu fui entender que eu estava vivendo, de Porque verdade. Até então você estava vivendo um drama ali que você achava que não era extensivo. Eu não contava para ninguém, porque a vergonha e também a questão do divórcio, muitas famílias, né, levam essa questão do divórcio
Não pode separar. Como é que era a condição financeira? Você era dependente dele também? Nessa época, sim, porque eu saí do emprego logo que o meu filho nasceu. O combinado era, né, você sai do trabalho, fica com a criança, e aí eu perdi a minha fonte de renda. Nessa época eu fiquei dependente dele financeiramente. Foi um dos piores capítulos assim da minha vida, porque você depender financeiramente de qualquer pessoa, para mim que era uma mulher independente, que sempre trabalhei, então foi bem difícil. E você via aquela situação e você... Por isso que eu falei que é importante o exemplo pessoal, porque você via uma situação que hoje você vê pacientes relatando a mesma situação. A mesma Você situação. sabe exatamente o que elas estão dizendo. Sei exatamente o que elas estão dizendo, o que elas estão sentindo, como é você tentar sair disso e acabar voltando, como é você dar oportunidades para a pessoa pensando no filho, né? Vou pensar no meu filho, não vou destruir uma família, e aí aquele ciclo se repete cada vez de uma forma mais agressiva e cada vez vai só piorando, gente. Então, por isso que quando eu atendo, né, as mulheres que chegam para mim, eu sei acolher, porque eu sei exatamente qual que é a dor, mas também sei o caminho para sair. Então, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos falar agora. Qual é o caminho? O que você fez? Me conta. Dar a volta por cima não é tão difícil quanto a gente pensa, mas a gente precisa de ter um apoio. Por exemplo, às vezes essa mulher, ela pode, né, ela não tem uma família, mas a primeira coisa que eu tentei fazer foi sair daquele ambiente. Então, eu saí do ambiente, aquele ambiente ruim, agressivo, tóxico, onde eu não tinha paz, onde eu não conseguia pensar em nada, em outras alternativas. Então, primeiro passo, saia desse ambiente, sabe? Busquem ajuda com uma amiga. A gente também tem, né, ajuda aí de órgãos públicos que hoje eles acolhem e dão uma ajuda para essa mulher, estender a mão para essa mulher é super importante, porque ela sozinha não consegue. E eu falo, não é um caso assim, né, o problema é dela. Não, o problema é da sociedade. Então a gente precisa estender a mão para essa mulher. Essa mulher precisa sair desse ambiente para que ela consiga pensar e recomeçar a vida dela. Sair do ambiente, busquei uma nova oportunidade de trabalho. Então é muito importante a gente sempre, né, eu falo, deixa as portas abertas, onde quer que você esteja. Independente do que você esteja passando, dê sempre o seu melhor para as pessoas, porque essas pessoas vão te gerar oportunidades, né, e você vai conseguir sair disso. E para eu estar falando disso aqui hoje, eu nunca imaginei que eu ia estar falando desse assunto, né, que eu ia estar trabalhando com outras mulheres, porque na época a minha vida era só chorar, era só achar que nada ia dar certo. E não é assim que as coisas funcionam, a gente precisa acreditar na gente. Por isso que eu falei, não fique esperando cair uma solução do céu. Tomou a decisão, faz, né? Vai lá e coloca em prática. É isso que vai mudar a sua vida, é a sua atitude. E essa rede de apoio, que ela está disponível, eu até quero colocar aqui, você disse que tem algumas possibilidades de ajuda, até pela internet, a gente pode deixar aqui alguns endereços, pelo menos um lugar que as pessoas podem procurar ajuda? Tem a Rede Viva, né, que é uma rede que trabalha aqui em Belo Horizonte, e essa rede ela faz um trabalho super importante, porque além dela dar uma assistência jurídica, ela também oferece uma assistência psicológica para essa mulher. A Rede Viva é de Belo Horizonte? É de Belo Horizonte. Sim, sim. É de Belo Horizonte. É um trabalho feito por mulheres aqui de Belo Horizonte. E esse trabalho começou tem pouco tempo, começou agora na pandemia. Devido ao aumento de casos. Aumento de casos, né? O aumento de casos, né? Agora, também é preciso ter essa rede de apoio para as pessoas entenderem que existe um ciclo todo estruturado ali, né? Você vai sair de casa, o que vai acontecer? O companheiro ou ex-companheiro vai buscar, vai procurar voltar, né? Vai te fazer promessas, vai falar que vai ser diferente. Esse roteiro, ele é infalível. Vai acontecer assim, você pode cravar o que vai acontecer, né? Os homens são previsíveis, né? Algumas vezes, você acredita que algumas vezes eles não fazem? Porque a pessoa abusiva, ela se acha muito importante para correr atrás de outra pessoa. Então, o que ele faz? Ele fala, ele até combina com você uma conversa, mas ele desaparece. Porque ele tem que sair por cima. E às vezes ali você tá, né? Às vezes você tá dependendo de outras pessoas. Eu falei, sair da zona de conforto, né? Você fala, não, mas eu vou ter que ir ali, contar minha história para fulano, esperar a ajuda deles, né? E aí a outra pessoa vem e fala, não, volta para casa, você não precisa passar por isso. Mas essa pessoa, muitas vezes, ele não vai te retornar. Se você tiver um cartão de crédito dessa pessoa, essa pessoa não vai pagar a fatura para que, quando você for usar o cartão, esse cartão não vai passar. E você não vai conseguir contato com essa pessoa. Isso acontece muito com as mulheres que eu atendo.
Fala, não, mas eu tinha o cartão. Mas você sabia, tinha acesso à conta, você sabia quanto essa pessoa ganhava? Nunca soube. Normalmente essa mulher nunca sabe. Então, quando a gente está falando de relacionamento abusivo e volta por cima, essa mulher, ela precisa ter a conta dela. Mulheres, né? Não é feio a gente falar de dinheiro, não é feio você ter sua conta bancária, não é feio você fazer uma reserva financeira para você. Pensando, né? Ninguém casa pensando que vai dar errado. Mas a gente precisa ser o quê? Inteligente, ter inteligência financeira. Não só olhar para o lado do coração. Maravilha, hein? Que mulher poderosa. Que mulher poderosa essa Ellen Silvério, muito legal. Aliás, assim, para a gente caminhar para o fim, existe hoje todo um movimento para banir um pouco a figura daquele copo, da caneca com a Mulher Maravilha, com o super-homem, porque nós não somos super-homens, não somos, né? Vocês não são Mulheres Maravilhas, são pessoas que estão lutando ali. Isso é um estigma, né? Que acaba talvez atrapalhando a vida real, né? Porque como que eu vou mostrar para o mundo as minhas vulnerabilidades? Como que eu vou mostrar que eu tenho fraqueza? Se você tem que ser a Mulher Maravilha. Se eu tenho que estar o tempo todo, né, bonita, aquele comercial forte. De desodorante, comercial de margarina, né? Aquela família que não existe, que eu falo que a família Buscapé existe. Ela é a minha e ela é a sua. Mas do comercial de margarina, não. Do comercial de margarina não existe, não é existe. uma ilusão. É lógico, vai ter dias ali na nossa família que a gente vai viver aqueles momentos, mas a gente também vai ter dificuldades. Exatamente. Então a gente precisa, né, entender que a vida da gente é real, ela não é comercial. A vida da gente é real, não é comercial. Puxa, Ellen Silvério, muito obrigado. Foi uma alegria conversar com você. Boa sorte na sua jornada, que você continue inspirando e ajudando muitas mulheres pelo seu caminho. Obrigada, viu? Eu agradeço pela participação aqui, foi super gostoso esse bate-papo. Muito bacana. Agradecendo também a sua companhia. Você pode compartilhar esse papo ótimo com pessoas que você sabe, você tem certeza que vão usufruir dessas informações aqui. Está tudo lá nas nossas redes sociais, no Instagram, enfim, está tudo no lugar. E a gente também gostaria muito de receber o seu retorno aí. O que você está achando? Muito obrigado, até a próxima.